Amém. Ora, Glória a Deus. aquele que é poderoso para Para vos nós guardar, é motivo de alegria nós apresentar estarmos nesta tarde aqui, irrepressivelmente com juntos alegria através perante a sua glória. desse canal para Ao nós único falar Deus com Deus Salvador que tudo nosso, pode, que por tudo Jesus sabe, Cristo, nosso que Senhor, tudo vê. seja glória e majestade, domínio e Eu vou poder. fazer um comentário sobre essa tragédia que aconteceu na semana passada, daquela catástrofe, daquele avião que caiu e matando 149 pessoas, mais os tripulantes que ali estavam. Acompanhando os noticiários, acompanhando a notícia, as investigações, disseram que foi o copiloto que, de propósito, propositalmente, derrubou aquele avião. E pela notícia que saiu hoje na imprensa, que ele tinha tendências de suicida, tendências de se matar. 28 anos de idade. O piloto, foi ele que causou aquela tragédia. Foi ele que fez com que aquele avião caísse, matando aquelas almas inocentemente ali, etc. Isso é o que nos chega aos ouvidos, ao conhecimento. Cabe a nós pensarmos e que essa atividade de transportar, de piloto, copiloto, essa atividade de transportar através de aviões, essas pessoas, e que quando ocorre um acidente, quando ocorre dizem os estudiosos que viajar de avião é o transporte mais seguro que existe do mundo, é viajar de avião, mas também quando acontece uma tragédia fatal. Raramente alguém sobrevive. Então, eu estava pensando, a gente pensa logo em terrorismo. Pensa logo no 11 de setembro, quando ocorre um tipo de acidente desse nível, a gente já se volta ao 11 de setembro, quando aqueles terroristas pegaram, sequestraram aqueles aviões e se lançaram ali naquelas torres gêmeas, matando aquelas milhares de pessoas. O fato é que a gente deve acreditar no que está sendo anunciado pela imprensa alemã, de que foi o copiloto que tinha tendências homicidas, etc. Bom, com isso, com esse fato que veio acontecer, requer um mais rigoroso investigação, não só de todos os pilotos que transportam almas, pessoas, seres humanos pelo mundo. Investigar se ele teve depressão, copiloto, piloto, investigar como é que está a vida dele emocional, a vida dele sentimental, a vida dele. Tem que investigar. O que ocorreu com esse copiloto de 28 anos, ele se afastou por várias vezes, se cuidando, indo para os médicos, etc. Foi uma tragédia que poderia ter sido evitada? Eu creio que sim. Poderia ter sido evitada, sim. Poderia. Tá entendendo? Quantos motoristas de ônibus, de avião, de caminhão, de moto dirigem esses veículos que não têm condições mínimas de conduzir uma máquina e aí causa uma tragédia, causa um acidente? Quantos motoristas não cometem mortes, cometem, enfim, estão aí dirigindo os ônibus, dirigindo seus carros, tá entendendo? Então, só Deus para nos proteger, só Jesus Cristo e mais ninguém para nos proteger desse tipo de tragédia que abala todos nós.
Ele vai prestar conta diante de Deus. Aquelas almas que morreram dessa maneira, ele matou. A Bíblia é bem clara em dizer que o homem só tem poder de matar o corpo. E nós não devemos temer os tais. Jesus nos ensinou sobre isso. Jesus ensina-nos a não temermos os homens que têm o poder, os malignos só têm poder de matar. Ele matou o corpo dessas pessoas, mas a alma dela está diante, esperando julgamento, juízo, esperando o dia do julgamento. As almas que estão no mar, que estão no inferno, que estão, tá entendendo? Que não foram salvas. Amém? Então vamos esperar o dia do julgamento. E creio e esperamos em Deus que no meio desses 149, alguém ali tenha partido dessa maneira, tragicamente, mas partido para a eternidade, com a salvação, com o nome escrito no livro da vida. Porque a morte, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a morte é lucro para os que creem em Jesus Cristo. A morte, ela é uma passagem desse planeta para a eternidade, para alcançar de Deus a recompensa das coisas boas que plantou e que colheu, a misericórdia, o socorro, a bondade, coisas boas, virtude de um homem de bem. Ele vai, após a morte dele, ele vai prestar conta diante de Deus e Deus vai recompensar. Tanto o homem do bem como também o homem do mal. Os dois vão estar diante de Deus. Amém? E nós devemos orar para que esse tipo de ocorrência muito trágica não ocorra mais no mundo. Para isso é preciso, como eu falei, é preciso uma segurança, uma fiscalização mais rígida, porque os terroristas estão aí, estudando de dia e de noite para derrubar avião, para sequestrar pessoas, etc, etc, etc. Degolar pessoas, etc. Então nós vamos meditar na segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Amém. Eu falei na epístola universal do apóstolo Judas, bem encostado do livro de Apocalipse e bem encostado do livro de João. E o apóstolo Pedro com o apóstolo Judas falaram de falsos mestres. E nós vamos meditar, amém? Vamos meditar nesses falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja que o apóstolo Pedro nos fala que houve entre o povo, que povo é esse? Israel. Lá em Israel, lá em Jerusalém, nós lemos o livro de Deuteronômio, o próprio Deus levanta esses falsos profetas para provar o seu povo, porque ele deu um mandamento através do profeta Moisés. O verdadeiro profeta Moisés, o verdadeiro profeta Elias, o verdadeiro profeta Isaías, Jesus Cristo, verdadeiro profeta. A Bíblia foi escrita pelos verdadeiros profetas de Deus. Ele deixou para nós os mandamentos, tudo que a gente precisa está na Bíblia. E houve falsos profetas, como também vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente o quê? Heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição.
E diz a Bíblia, e não é eu, que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Só a misericórdia de Deus. Muitos seguirão as suas dissoluções, muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus não perdoou. Mas o que foi que Deus fez? Deus, mas havendo-os lançado aonde? No inferno. Eles pecaram. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sobre este mundo aqui. Esse mundo no tempo de Noé, no tempo de Adão, é chamado mundo dos ímpios. O mundo dos incrédulos, dos soberbos, dos arrogantes, porque não creem em Deus. Porque não glorifica a Deus verdadeiro. Porque não teme o Deus da Bíblia Sagrada. Não crê em Deus, não busca a Deus, acha que Deus não existe, acha que Deus, etc. Mas Deus é real. Amém. E condenou a submissão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-os para o exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aí ele fala, ele diz, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em forças e poder, não pronuncia contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas este, como os animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando que não entendem, perecerão na sua corrupção. Amém. Glória a Deus. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódulas são eles, e máculas, deitando-se em seus enganos, quando se baqueiam em convosco, tendo os olhos cheios de adúltero e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de perdição, os quais, deixando o caminho direito, erram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repressão da sua transgressão, mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as suas concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se depois de teres escapado das corrupções do mundo,
pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dada. Deste modo, sobreveio que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Glória a Deus.